Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Lei dos senos. Observando a razão entre a medida do lado de um triângulo e o seno do ângulo oposto ao lado, percebeu-se que a razão era constante. Quaisquer que fossem os lados usados, e tal constante era igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita. Essa propriedade é conhecida como teorema dos senos. Os lados de um triângulo são diretamente proporcionais aos senos dos ângulos opostos, numa razão igual ao diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então podemos observar que a fórmula da lei dos senos é sempre o lado oposto ao ângulo. Então, por exemplo, se o ângulo está aqui, o lado oposto a esse ângulo é A. Então, por isso que é A sobre o seno de A, o lado sobre o ângulo. B, oposto ao ângulo B, então o lado B está sobre o seno de B. E sempre que envolver uma circunferência, um triângulo, circunferência circunscrita, para descobrir o raio é só fazer igualdade a 2 R's. Exemplo 1. Em uma das margens de um rio de largura constante, localizam-se dois pontos, A e B, distantes 3 km um do outro. Na outra margem do rio, localiza-se o ponto C, conforme a figura. Analisando a questão, perceba que ele quer que calcule a distância entre os pontos B e C. Então, a distância entre os pontos B e C é essa aqui. Uma dica importante: como saber, professor Tony, que devo utilizar o teorema da lei dos senos? Olha, utiliza-se quando não for um triângulo retângulo. Eu tenho duas opções, caso não seja um triângulo retângulo: ou lei dos senos ou lei dos cossenos, para descobrir esses lados. Nesse caso, eu preciso verificar o lado oposto a cada ângulo. Então, perceba que o lado oposto ao ângulo de 45 é justamente o valor de x que eu quero encontrar. E o outro lado, referente ao ângulo atribuído na questão, é esse aqui. Só que não tem um ângulo, mas eu posso encontrar como? Fazendo a soma dos ângulos internos. 45 mais 105 dá 150 graus. Para descobrir esse que está faltando aqui, basta fazer 180 menos 150, que é igual a 30 graus. Então já descobri o ângulo oposto também a esse lado aqui. Se pela lei dos senos, é lado sobre ângulo. Lado sobre o ângulo. Só para que você lembre, lado, ângulo. Substituindo, então, lado oposto ao ângulo, x sobre o seno de 45 é igual lado oposto ao ângulo de 30, 3 sobre o seno de 30 graus. Seno de 45, professor Tony, naquela tabela, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30, 1 sobre 2. Como no denominador aqui ele é semelhante, eu posso cortar e ganhar tempo. Só fazer meios pelos extremos. X vezes 1, x igual 3 vezes raiz de 2. Essa é a resposta em quilômetros. Exemplo 2. Uma praça circular de raio R foi construída de acordo com a planta a seguir. Os segmentos AB, BC e CA simbolizam ciclovias construídas no interior da praça, sendo que o segmento AB mede 80 metros. De acordo com a planta e com as informações dadas, é correto afirmar que a medida de R é igual a... Nessa questão ele já está informando que a distância de A até B é de 80 metros. 80 metros. E pede para calcular o raio. Oxe, professor Tony, eu tive uma ideia. O raio, nesse ponto que parte do centro até a borda da circunferência? Sim, que parte do centro até essa borda aqui. E aí você pode estar perguntando: oxe, e de A até B não é diâmetro não? Não, isso aqui é chamado de corda, tá?
O diâmetro é quando passa pelo centro da circunferência, de uma borda até outra borda. Então eu quero descobrir o raio, que é essa partezinha que está aqui. Como fazer? Se envolve uma circunferência circunscrita no triângulo. Lei dos senos. Aquela partezinha lá, ó, lado sobre o seno do ângulo oposto, igual a 2 vezes o raio. Essa é a fórmula sempre que envolver uma circunferência em um triângulo. Circunferência circunscrita ao triângulo. Então, qual é o lado oposto ao ângulo? 80. E você já aprendeu que a parte de cima representa o lado e a parte de baixo representa ângulo. 80 sobre seno de 60 é igual a 2 vezes o raio. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, igual a 2R. Fazendo meios por extremos, posso cortar até aqui para facilitar. O 2 com o 2. Raiz de 3 vezes R, raiz de 3R, igual 80 vezes 1, 80. Se está multiplicando, passa dividindo. Isso quer dizer que R é igual a 80 sobre raiz de 3. Se é 80 sobre raiz de 3, será necessário racionalizar, porque existe uma raiz no denominador que essa raiz não é exata. Então, racionalizando, é só multiplicar por uma fração de mesmo denominador. R é igual a 80 vezes raiz de 3, 80 raiz de 3, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, dá raiz de 9, que é 3. Essa é a resposta. Então, a alternativa correta é a letra B. 3 ilhas A, B e C aparecem no mapa em escala de 1 para 10.000, como na figura. Das alternativas, a que melhor aproxima a distância entre as ilhas A e B é? Observe que nessa questão não é um triângulo retângulo. Se não é um triângulo retângulo, eu posso usar a lei dos senos ou lei dos cossenos. Para utilizar a lei dos senos, eu preciso ter 2 ângulos e 2 lados opostos a esses ângulos. Ele quer saber a distância entre as ilhas A e B. Então, vou chamar aqui de X. Já tem um lado oposto a esse ângulo, mas está faltando esse ângulo aqui, olha, para ser oposto a esse lado. Então, vou ter que encontrar esse valor. 105 mais 30 dá 135. Então, para 180, aqui só pode ser um ângulo de 45 graus. Aplicando-se na fórmula da lei dos senos, lado oposto a esse ângulo, x sobre seno de 45 é igual, lado oposto a esse outro ângulo, 12 sobre seno de 30. Professor Tony, mas a unidade de medida que está sendo utilizada aqui é centímetro, mas a resposta está em quilômetros. Vamos fazer por último? Beleza. Então, x sobre seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, 1 sobre 2. Já posso até eliminar os denominadores e fazer meios por extremos. X vezes 1, x é igual a 12 vezes raiz de 2. A raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, 12 vezes 1,4 vai dar quanto, professor Tony? Isso aqui vai dar 16,8 centímetros. Olha, de cara já dá até para a gente matar a questão, porque vai acabar movimentando uma única casa. A alternativa é a letra E. Ah, professor, mas eu quero comprovar isso aí. Beleza. Então vamos lá. Encontrei o resultado em centímetros, mas a questão está pedindo em quilômetros. Fiz a movimentação das casas. São 5 casas. A vírgula estava aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui seria a resposta em quilômetros. Mas há um detalhe. Está numa escala de 1 para 10.000. Vou ter que movimentar agora 4 casas para lá. 1, 2, 3, 4. Que vai ficar 1,68 quilômetros na escala. Alternativa é: um topógrafo pretende calcular o comprimento da ponte OD que passa sobre o rio mostrado na figura a seguir. Para isso, toma como referência os pontos A, O e C, situados
em uma das margens do rio. Com ponto de referência em A, calcula o ângulo DAC, que é igual a 45. Caminha 200 metros até o ponto O e, com ponto de referência nele, calcula o ângulo DOC, que é igual a 75 graus. Com esses dados, qual será o comprimento da ponte calculado pelo topógrafo? Analisando a questão, observe que ele calcula o ângulo DAC, que é igual a 45. Então, DAC é esse ângulozinho aqui, ó. DAC. O acento está no A. Se o acento está no A, o ângulo vai ser aqui, 45 graus. Desse ponto, ele caminha até o ponto O, 200 metros. Essa parte vai ser igual a 200, já que ele caminha de A até O. Continuando. E com o ponto de referência nele, calcula o ângulo DOC. Ele calcula o ângulo DOC. Esse ângulo aqui, DOC, de 75 graus. Então, nessa questão, ele pede para calcular o comprimento da ponte, que é essa aqui, ó, OD. Chamei de X. Para isso, eu preciso ter dois ângulos opostos para dois lados. Então, vamos lá. Esse ângulo ele já é oposto ao lado X, mas eu preciso encontrar agora o ângulo oposto a esse lado aqui. E como fazer isso, professor Tony? Eu preciso completar os ângulos. Se aqui é 75, essa abertura que está faltando aqui vai ser um ângulo de quanto? É só diminuir de 180. Então aqui vai ser 105 graus. 105 mais 45, 150. Para 180, esse ângulo só pode ser 30 graus. Agora eu posso utilizar a lei dos senos. Lado oposto a ângulo. X sobre o seno de 45 é igual a 200 sobre o seno de 30. Seno de 45 você já sabe que é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 você já sabe que é 1 sobre 2. Denominador semelhante, pode cortar e é só fazer meios por extremos. X é igual a 200 raiz de 2. Alternativa